Está aqui, ó, Festa da Selma, a Polícia Federal prendeu nessa manhã organizadores dos atos terroristas de 8 de janeiro. Na verdade, organizadores da Festa da Selma, que era uma tentativa de golpe de Estado, né? E a Selma não merece isso, né? As Selmas brasileiras. Mas, enfim, está avançando. Aparentemente, isso aí vai chegar no Bolsonaro, porque eles falavam toda hora nos grupos deles: Festa da Selma, Festa da Selma. O Festa da Selma certamente era aquela senha, né? Para não dar bandeira completamente. Você falava Festa da Selma, né? Exatamente. Uma Agora, coisa meio militar também, né? Vamos para Brasília, para os acampamentos, quebrar tudo. Era tipo isso. Essas prisões são importantes, elas têm sua relevância. Agora, o que eu estou preocupado, eu confesso para vocês, e essa é para mim a questão, é a postura da presidente da CPI do 8 de janeiro. Ela hoje deu uma entrevista no Estado de São Paulo em que ela praticamente não, vamos dizer assim, ela demonstra absoluta, não vê nenhuma maneira, nenhum caminho, nenhuma responsabilidade nas Forças Armadas em relação à tentativa de golpe. Pelo contrário, ela fala textualmente: a instituição Forças Armadas impediu um golpe no país. Segundo, ela também diz, não se pode até agora, ela também diz assim, a instituição não se curvou, não aceitou essa provocação, não tivemos um golpe, ou seja, o que dá assim é que, vamos dizer assim, vamos pegar assim a galera, pegar os magrinhos que foram lá, que realmente não são magrinhos, realmente precisam prestar conta, sim, das suas responsabilidades. Agora, é evidente que isso só foi possível porque havia uma cumplicidade militar. Um setor da cúpula militar, pelo menos, deu cobertura para o que estava acontecendo e permitiu que aquilo passasse o dia. Aquele quebra-quebra não era possível sem que as pessoas, em vez de cumprir seu dever de defender a instituição, ficassem ali de braços cruzados. Isso sinaliza uma tentativa preocupante dos velhos acordões que se faz. Assim, nós temos iniciativas contra a democracia, e, no fim, vamos todos ficar entre amigos. Né? Isso é complementado com a declaração do ministro da Guerra, o ministro do Exército, dizendo as Forças Armadas cumpriram seu papel democrático e tudo mais, mas que ninguém vai ser punido porque ninguém cometeu nada. É uma questão sensível para o governo, essa questão das Forças Armadas. E acho que dentro dos quartéis, porque eu conversei ontem com algumas pessoas que têm informações de dentro das Forças Armadas, o clima é de procurar normalidade. Eles querem afastamento do bolsonarismo, do Bolsonaro, e acham que a justiça tem que fazer o seu trabalho punindo aqueles que estiveram envolvidos em ações criminosas, inclusive ajudando nos crimes cometidos no caso das joias do Bolsonaro. Ou seja, eles que levaram o Bolsonaro para falar dentro da mãe, eu me lembro dessa cena, né, o Bolsonaro falando dentro da escola militar, a maneira como os militares fizeram um caminho junto com o Bolsonaro até o poder, isso está marcado na história, não dá para evitar. Agora, também o governo deve pensar se vale a pena agora atritar com as Forças Armadas ou tentar apaziguar. Eu acho que, dessa vez, todos que estiveram envolvidos têm que pagar. E isso é fácil de se... essa relação é fácil de ser constatada através das mensagens entre eles e os grupos de extrema-direita bolsonaristas. Está tudo documentado, Léo. Tudo documentado nos celulares de muitos que eram do entorno do Bolsonaro. Eu acho que alguns desses oficiais vão pagar o preço. É realmente preocupante o fato de nomes como o Heleno terem submergido, desaparecido. Eles não falam mais nada, né? E estão preocupados, né? Porque sabem o que fizeram no verão passado. É interessante que essa ação, né, da Selma hoje vai em cima justamente de figuras que não tinham o peso que teve as Forças Armadas e principalmente o Exército. Você acha que tem cheiro de acordão aí no ar, não? Não, acho que até é uma ofensa falar em acordão. Eu acho que é uma ofensa a Elisiane Gama e aos deputados e senadores que estão participando. Uma coisa é a participação das Forças Armadas, outra coisa é a participação de militares. O Mauro Cid é militar, foi lá depor. Que acordão é esse? O Braga Neto, da reserva. O que a Elisiane Gama está falando é que não é envolvido da cúpula das Forças Armadas. Durante 4 anos, o Bolsonaro incitou as Forças Armadas a dar um golpe. E as Forças Armadas não botaram tanque na rua. Então, tem que separar as coisas. Uma coisa são as Forças Armadas, outra coisa são militares envolvidos, que estão ali, convocados na CPI. Que acordão é esse? O Mauro Cid não foi lá? Todos os militares
Os militares envolvidos estão sendo investigados, estão sendo indiciados. Agora, as Forças Armadas é outra coisa. Se as Forças Armadas quisessem dar o golpe, dariam. Era só colocar tanque na rua. Durante 4 anos, quem incitou o golpe foi Bolsonaro. E a Elisane Gama disse claramente que Bolsonaro deverá ser indiciado. Essa é a personagem principal. A Polícia Federal prendendo os organizadores dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Foram 10 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. A lista de alvos inclui um pastor, uma cantora de música gospel e influenciadores. Esse pastor não é o Malafaia, é um outro pastor, até tem o nome de Diniz, o nome dele, que é uma pessoa que teve mais contato direto, né, com... Ali ficava apostando, né? Então é importante essa ação prender essas pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Mas o que eu gostaria de falar, sabe o que é, Daphne? É que nós já estamos contratando a próxima crise. Nós, eu digo, sociedade brasileira. Como assim, você fala? Eu vi a entrevista da Elisiane Gama, relatora da CPI do 8 de janeiro, para o Estadão. E ela está dizendo que vai responsabilizar o Bolsonaro, que tem que responsabilizar mesmo, mas vai dizer que as Forças Armadas evitaram o golpe. Está contratada a próxima crise. As Forças Armadas não vão responder por isso. E não teria havido pastor estimulado, não teria havido, sabe, aquele pastor empoderado, estava empoderado pelas Forças Armadas. Empoderado, não haveria essa Fernanda Olivier, que é a cantora gospel, nem outros, não haveria. Por quê? Porque o 8 de janeiro é resultado de uma sucessão de fatos que começam antes da eleição do Bolsonaro, remontam a 2014, onde você vê a ação militar. Aí você pode dizer, mas essa ação era do general, o Vilas Boas, que foi escolhido pela Dilma para ser o comandante, e é um traidor. Traiu a comandante supremo, a sua comandante. Mas nem ele vai responder. Então, se não houver uma identificação deste projeto que nasceu de lideranças militares e que resultou na eleição de... Olha, a ação militar resultou no golpe da Dilma, na eleição do Temer, na intervenção da segurança pública no Rio de Janeiro, que não resolveu nada, a Marielle foi morta e não conseguiu esclarecer naquela ocasião, na morte da Marielle, na prisão do Lula, no indeferimento da candidatura do Lula, em 2018, na eleição do Bolsonaro e nos atos golpistas de 8 de janeiro. Não teria havido se eles não estivessem agasalhados, protegidos ali na frente das instalações militares. E não foi só de Brasília, era do Brasil inteiro. Se não houver responsabilização, vai voltar.